8 horas só, eu digo. Ok, Jorge. Começa aqui? Não, eu só digo às 8, tá? Agora. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Nossa, hoje nós estamos aqui no YouTube, no Facebook e em 2 Instagram, que legal, né? Então temos muitas oportunidades de nos vermos. E hoje nós estamos oficialmente colocando aqui a transmissão também através deste Instagram, que é o Instagram @LucilaMelo. Então, é um Melo com 2 Os no final. Lucila Melo, Instagram. Então, vocês agora têm essa opção, tem a opção @Jacomelo52 e tem as opções do canal Jacomelo no YouTube e no Facebook. E agora vamos aqui, todo mundo sossegar o coração, serenar, porque vem aí a saudação dela. Lucila! Olá, boa noite, que bom. Mais uma quarta nesse encontro, juntinhos aqui, preenchendo esse espaço. Que bom, que maravilha, né? Então, hoje nós vamos ter aqui um tema bem bacaninha, né? Respondendo perguntas e despedida. Vamos ver como é que vai ficar isso. Parece que a voz da gente está um pouco grossa hoje, mas vocês estão entendendo? Confirmem aí pelo YouTube. No Instagram deve estar ok. O que acontece é com o microfone que está a captar o som para o YouTube e o Facebook. Meu amigo Dionísio, diga aí, meu amigo, o som está chegando bem para você? Escreva aí que a gente vai começar depois que você me der o retorno, tá bom? Meu amigo Japa. E João Francisco também, por favor, confirma aí se o nosso som está chegando bem para você, tá bom? Em todo caso, não tem muito o que fazer, né? Vamos ter que seguir. Mas vamos saber aqui o que está acontecendo.
Dionísio está dizendo que está ótimo para ele, né? Então, lá em São Bernardo do Campo, nosso som está chegando bem. E Carla também está dizendo que está ok. Então, está tudo bem. Rita de Cássia também está beleza. Rosana Dória também está ok. Então, está ok para todo mundo. Então, nós vamos continuar. Vamos começar, né? Não é nem continuar, vamos começar aqui fazendo uma boa vibração, uma oração, uma prece, para que tudo fique sereno, tranquilo, em paz, em harmonia. Que Deus esteja conosco, mas vamos começar dizendo: Deus, nós estamos contigo, queremos perceber a tua inteligência, a tua bondade, o teu amor, a tua sabedoria. Envolve-nos, Senhor, nessa harmonia, para que cresçamos em ti, para que cresçamos na prática do bem, no exercício do bem, sobretudo no exercício de termos bons olhos e bons ouvidos para captarmos tudo que nos venha. E termos boa boca para falarmos tudo de bom que nós possamos ter dentro de nós. Com as bênçãos dos anjos protetores, dos amigos espirituais e de todos aqueles que conosco comungam do bem, damos início a esta quarta-feira, Encontro às Quartas, com Lucila e Jacó, e com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês viram que na programação de hoje é respondendo perguntas e despedida. Eu tenho uma pergunta para começar, mas eu sei que eu vou fazer a pergunta e tenho mais ou menos noção de qual vai ser a resposta dela. Eu vou fazer a pergunta e vocês imaginam para ver se vocês vão ter a mesma dedução que eu. A minha pergunta é assim: Lucila, que despedida é essa? A gente deixa para o final, né? Exatamente o que eu imaginei. Vocês imaginaram isso? Foi o que eu imaginei, ela iria dizer isso. No final, a gente... Estou muito previsível. Muito bem, faça bom uso aí, o programa é todo seu. É nosso, Jacó. Tá André bom. Savaia está a falar que a voz está mais grave, sim, mas a qualidade está boa. Estamos com uma dificuldade aqui em relação à conexão do microfone com o computador, mas, enfim, já reiniciamos e não há o que fazer. Vamos seguir assim. Você vai ter um pouquinho de paciência. Jacó e você que está aí a nos assistir, foram algumas questões que chegaram e eu selecionei 4 principais, mas uma situação foi que muitas pessoas não gostaram do filme, ficaram desconfortáveis mesmo. Outras disseram que acreditam, que não gostaram e que acham que nem o diretor percebeu tudo que eu percebi. 2 pessoas escreveram assim, uma inclusive escreveu para Jacó, dizendo que não percebeu tantas coisas quanto eu percebi. E aí, por que disso, né? Porque a gente está com um olho para olhar algo além, algo do não dito, algo do não captável, mas que assim, as relações humanas são assim. E naquele filme, embora... E aqui quem está chegando hoje pela primeira vez, estamos a fazer comentários sobre um filme intitulado Todo Dia, onde alguém teria um transtorno ou uma doença, onde ela todos os dias, desde pequenininha, desde que tem consciência da vida, ela muda de corpo. Até que essa pessoa conhece uma jovem e essa jovem descobre essa situação e, a partir disso, começa toda a trama. Então, é sobre esse filme que está na Netflix e você pode ter a oportunidade de assistir. E que foi comentado quarta-feira passada e que você pode ter acesso tanto no Facebook, como no YouTube, como no meu Instagram, tá? O programa de quarta passada está integralmente lá, tá bom? O filme, só para lembrar, o nome do filme é Todo Dia, Every Day. E aí, justamente porque alguém, todo dia, não se reconhece no próprio corpo, se reconhece em um corpo estranho, em um corpo diferente. E sobre as pessoas dizerem que não gostaram do filme, depois que eu fiz a proposta do filme, eu imaginei que isso pudesse acontecer, por ser uma temática pouco palatável, por ser uma temática que ainda estamos nos habituando a falar sobre ela, que é a questão da identidade e a questão do desejo pessoal e de como estamos identificados ao nosso desejo, a responder aos nossos porquês pessoais e não ao porquê do outro, ao porquê da cultura. E muitas pessoas
ao se depararem com essa situação, ficaram realmente desconfortáveis. Ficaram desconfortáveis com as caricaturas das quais falei, dos personagens, de como eles são tão representativos em determinados lugares, o gordinho, o oriental não tão caracterizado, como no caso do rapaz que parece ser havaiano, e por aí vai, são muitas as situações. E a primeira questão foi como a exclusão do desejo afetou a vida do pai. Ela não conseguiu compreender isso, que lá no final do nosso estudo eu disse que principalmente o desejo estava ali desconectado da vida do pai e também da jovem, e por causa disso eles não estavam encontrando uma fluência na vida. E aí a primeira situação que a gente tem que pensar é que eu falei isso em relação à constelação familiar e ao pensamento sistêmico, onde Bert Hellinger coloca 3 leis principais, a lei da ordem, a lei do pertencimento e a lei do dar e receber. São leis, não foi ninguém que inventou, ele apenas observou isso e como os sistemas são regidos por essas leis. E a partir da lei da ordem e do pertencimento, todos têm o direito de pertencer, então o pai, no seu desejo, ele estava praticamente excluído da família. O pai tinha um trabalho, ele era corretor, e tinha uma boa vida econômica financeira, e exercia ali a caricatura do papel de pai, de cuidar da família, da economia da família, e não deixar que nada faltasse. No dia que esse pai foi demitido, ele foi destituído desse lugar. Ele teve um surto maníaco e ele saiu gastando. E a partir disso ele foi questionado na posição dele. Como é que ele iria lidar com aquilo? Porque, ao que parece, ele não conseguiu retomar a sua vida, não conseguiu retomar a vida que ele tinha, sem pensar muito sobre os desejos e sobre o que mobilizava ele. Então, ele ficou mais ensimesmado, introspectivo em casa, realizando atividades que ele não dava também tanta fé. Ele não, embora ele se dedicasse a pintar, quem assistiu o filme viu, ele desenhava rostos, ele se dedicava a isso, mas era algo que ele não assumia o desejo dele, ele não se posicionava. E aí, por causa disso, a família também começou a questionar o papel dele. Nisso, a esposa dele, mãe da personagem principal, que trabalhava menos, tinha um trabalho e só apoiava o pai nas economias domésticas, teve que ter um papel mais de provedora da família, enquanto o marido ficava em casa, e isso para a nossa cultura ocidental é quase que ofensivo. Um homem, ele não está nesse papel de provedor, do gestor da casa, tira um pouquinho da força dele. E aí no filme dá para perceber isso, como a mulher está ali instituída do seu papel de como se fosse o homem da casa. Até mesmo a roupa que ela usa é algo de o homem da casa, de calça, de camisa. Não que isso tenha algo que só quem se veste assim seria esse papel. Mas é algo que fica bastante caracterizado e como, às vezes, a mulher ela passa para esse papel e usa até dessas caracterizações para poder assumir uma postura masculina, para poder ser aceita no espaço e no lugar. E ela vai tomando atitudes um pouco até de mando mesmo, se é que é possível usar essa palavra. E ela pede para o marido, até quase que numa inversão de papéis, faça isso, está faltando aquilo outro, você precisa ir ao supermercado. Às vezes, como alguns maridos podem fazer em casa. Percebe isso, Jacó? Percebi muito bem, foi bem percebível mesmo. Alguma situação aí? Não, por enquanto não. Agora, dentro dessas percepções, para mim, sempre me causou muita surpresa. Às vezes, nós temos o hábito de assistir os filmes, já de um tempo para cá, assistir filmes juntos, e o bom é que, na maioria das vezes, assistimos os 5, né? Eu, Lu, Fefe, Giorgio, Sofia. E é bom porque cada um termina dizendo que houve isso engraçado, houve aquilo engraçado. Aí, quando Lu vai falar, ela normalmente viu coisas que ninguém percebeu.
Uma que está bem nessa trilha é Sofia. Sofia também ela percebe umas coisas que eu digo, nossa, como é que esse pessoal percebe essas coisas? Eu não sei se é a minha disposição, que eu vou assistir um filme só para me divertir, mas é muito, muito interessante. Por exemplo, essa história da mulher que no filme estava aparecendo mais de calça comprida, eu só me dei conta agora que ela falou. Quando ela falou agora, aí eu me lembrei da cena, digo, nossa, realmente, isso para mim me passou 100% batido. Sim, o cinema sabe disso, ele, enfim, trabalha com imagens e com narrativas, e ele traz isso para a gente forte, e precisa estar, né, mais um pouquinho com esse olhar. E aí a gente consegue ver como o pai estava destituído do papel dele. E aí o que foi acontecendo? Cada um no sistema foi saindo do seu papel. A filha mais velha estava um pouco ali no papel de cuidar da mais nova. Por outro lado, a mãe, quando acordava a filha mais nova. E a filha mais nova tinha que fazer o café da manhã da filha mais velha. E, por outra, de acordá-la também. Então, não que isso tenha tanta relevância, mas para a gente poder comentar melhor e mais profundamente, a gente marca isso aqui. Como cada um estava assim, um pouquinho destituído do seu papel, da sua função, dentro do sistema familiar, cada um sem se reconhecer. Então, a esposa não se reconhecia tanto como esposa, o pai não se reconhecia como provedor, e as filhas estavam ali quase, uma já tinha mais de 18, e a outra estava caminhando para os 18 anos, e procurando o seu lugar na vida, quem eu sou, o que é que eu quero, e aí também estava nesse lugar de cuidadora da irmã mais velha em algumas situações. E o que é que isso pode acontecer num sistema, como estava ali, tudo mais ou menos embolado, as identidades mais ou menos confusas, os papéis confusos, o que acontece é que cada um sai do seu papel. Eu gosto muito dessa imagem, é como se fosse um grande tabuleiro de damas, e onde cada peça, imaginando que todas as peças da dama, ocupariam os espaços em branco. Então, quando cada um sai do seu lugar, é como, saindo do seu espaço em branco, do tabuleiro de damas, precisasse se deslocar para o espaço preto e ficar entre o branco e o preto sem estabelecer o seu lugar e sua função no tabuleiro. Então, todos saem do seu lugar para poder cumprir um pouquinho da função do outro, para poder fazer o papel do outro, só que todos ali são capazes de realizar o seu papel e sua função. Então, isso acaba ficando disfuncional e confuso no sistema. E é incrível como fazemos isso quase que diariamente, a toda hora, em todas as relações e em todos os sistemas, se não ficarmos atentos. Então, é importante quando a gente você que está tendo acesso a esse conhecimento, quando você estiver realizando alguma atividade, que a atividade está mais difícil, está mais cansativa, está mais penosa, você pode dizer, eu estou fazendo o meu papel ou estou fazendo o papel do outro pelo outro? Estou cobrindo aqui algum buraco, saindo do meu lugar, e aí você pode conseguir voltar para o seu lugar, fazer uma análise, voltar para o seu lugar e assumir o que é o seu papel, porque às vezes a gente quer muito ajudar o outro e a gente sai do nosso espaço e entra no espaço do outro. Outra coisa que foi, alguma situação, Jacó, alguma pergunta? Não, aí, o pessoal ou está muito empolgado com o seu comentário, ou então o pessoal não está sabendo ainda que tipo de pergunta vai fazer. Vocês podem fazer perguntas sobre os outros programas. Você lembra que teve um programa sobre sogra, teve um programa sobre estar acorrentado, teve uma série de programas aí. De repente, se vocês se lembraram de alguma coisa que ficou ali meio confuso, é só manda aqui no chat que eu já passo para ela, tudo bem? E aí, sobre identidade, foi questionado se fosse uma doença mesmo, e se fosse alguém que estava mudando de um corpo para o outro, como é que isso iria acontecer e como iria se constituir como pessoa, que, por sinal, foi como eu iniciei o estudo da semana passada. E é uma grande problemática, sim, porque nós só nos constituímos pelo outro, primeiro pelo nosso primeiro cuidador, que geralmente e frequentemente são as mães, e depois pelo pai ou por outro que faça esse papel de função paterna, e por aquele
que está vinculado à mãe para fazer apoio a ela e também para contrapor a visão da mãe, porque muitas vezes a mãe está num processo tão simbiótico com o seu filho, com a sua cria, que ela se desliga tanto da realidade que ela se confunde um pouquinho, confunde seu papel de mãe com se ela é o bebê e que ela tem que prover todos os cuidados, porque senão ela mesma não se garante. Então, todos nós somos constituídos a partir desse olhar da mãe, desse cuidado. E é algo extremamente danoso quando não se consegue fazer esse vínculo e um bebê ter alguém para dizer de você mesmo. Dizer que olhinho lindo, tem a perna da mãe, tem o cabelo do pai, ou sua mãe não conseguiu ficar com você, mas eu fico com você e cuido. Alguém que diga quem a gente é, porque a gente está no mundo. Alguém que diga que gosta da gente ou mesmo que não gosta. E a partir daí a gente encontra uma barreira no outro, tanto para o outro dizer quem somos, como para a gente dizer tem algo diferente do que eu sou. Parece um pouquinho complexo, mas é assim que nós nos constituímos. E aí, no caso do filme, sendo uma doença, você acordando todos os dias num lugar diferente, eu trago uma questão, como é algo do cinema, algo muito surreal, né? Nunca ouvi falar de algo parecido, mas a gente sabe de pessoas que não se reconhecem no próprio corpo, ou então que pessoas que se reconhecem no próprio corpo, mas que precisam todos os dias estar um pouco diferente ou muito diferente e se caracterizam mesmo, e num dia usa peruca, num dia está com unhas postiças, num dia está com muita maquiagem, no outro dia sem muita maquiagem. É algo que tem algo da estética, sim, e de se relacionar com isso do visual, isso é uma situação, mas tem a outra de quem eu sou, o que faz parte de mim, como eu me identifico comigo mesmo, algo de uma imagem que é formada primeiramente por nossa mãe ou nossa cuidadora primeira, que fala da gente, e a partir disso nós vamos construindo a imagem de nós mesmos. Então, você lidando todos os dias com alguém que todo dia fala algo diferente para você, então um dia é uma mãe, no outro dia é outra, no outro dia é outra, e isso pode até dar um viés de como deve ser difícil conviver com pessoas chamadas bipolar ou parecido, né? Como pode ser difícil para as cuidadoras nesse lugar em olhar para o seu filho, como também é difícil para quem é cuidado estar todo dia sem saber que referência vai ter. Isso é algo que pode sim, dependendo do sujeito, se vincular ao aspecto de não conseguir realmente se identificar e não construir uma imagem. Não é uma imagem unitária, porque isso também é difuso, mas uma imagem de constituição de corpo, uma imagem de reconhecimento de que eu sou menino, eu sou menina, ou eu sou uma pessoa e estou nesse mundo e tenho um papel e sou querido, sou desejado. Isso realmente seria extremamente danoso. E é interessante como no filme isso não é colocado de forma danosa, a não ser pelo fato do jovem, da pessoa, né? Não sabemos se é homem ou se é mulher, que troca de corpo todo dia, e essa pessoa ela não se constrange tanto com isso. Ela começou a se acomodar. E aí vem o quê? Da passividade, que eu falei tanto da personagem principal, como também dele, que troca de corpo todos os dias. Então, é algo de uma passividade frente à vida tão grande que você apenas aceita que todo dia você troca de corpo. E você não quer nem fazer marca na vida da pessoa que você está exercendo o papel ali agora. E você simplesmente faz as atividades dela sem deixar imprimir uma marca e um gosto pessoal. Isso, o nome dela eu não anotei aqui, realmente está... Me deu um branco agora do nome dela, Huane, é isso? Sofia, me ajuda. Mas ela conseguiu perceber
que essa pessoa da qual trocava o corpo todos os dias não conseguia ficar no corpo e que ele não se afetava com isso. E começou a questionar. Então, por que você não começa a deixar marca na vida das pessoas? Então, que diferença faz você habitar o corpo de alguém que a pessoa sequer vai lembrar de você? Por que você não deixa registros? E aí começa a mostrar de como esse personagem sai de uma passividade, de apenas aceitar a vida como ela chega, e começa a fazer algo com o seu desejo e com se reconhecer como uma diferença na vida do outro. E a partir dali deixar marcas, deixar bilhetes, tentar ter um dia diferente ou marcante na vida do outro. Alguma situação? Não, só para comentar aqui, teve um companheiro aqui, Luiz Fernando Manfrim. Primeiro ele fez um elogio, Jacó e Lucila, parabéns pela inovação de ideias de elevados valores moral e espiritual. Então, primeiro ele parabenizou e depois ele lhe lançou uma pergunta. Como eliminar ou minimizar as diferenças magnéticas entre pessoas? Isso aí é bem para você, né, Jacó? Vou deixar você comentar na segunda-feira, para a gente não entrar nesse assunto hoje, Luiz Fernando. Então, Luiz Fernando. Agradeço a questão, agradeço a pontuação. Essas inovações foram trazidas por Bert Hellinger, que, por sua vez, também teve uma grande caminhada por vários tipos de terapia, inclusive a psicanálise, teve formação em psicanálise, e ele juntou e fez um apanhado de coisas aí que trouxe o modelo das constelações familiares, tal qual são conhecidas hoje. Então, não tem nada novo que eu esteja trazendo está, né, a minha percepção e a minha experiência com as constelações familiares e como as leis trazidas por Bert Hellinger e observadas por ele podem trazer mais fluxo de vida para a nossa vida, certo? Então, continuando com a questão do desejo, para Lacan, nós somos desejo e a partir do desejo do outro. Veja, cada um de nós aqui não é constituído porque quis, porque desejou, porque teve esse intento, mas somos frutos de um desejo de outro, nosso pai e nossa mãe, que quer queira, quer não queira, quer a gente goste ou não, nós somos marcados pelo desejo de duas pessoas. E isso é tão forte que deu a minha vida e a sua vida aí. Então, estar no mundo já com essa marca do desejo, o desejo do outro, mostra como a fala desse outro vai ser importante e impactante na nossa vida. Como ela pode ser geradora de fluxo de vida ou não. Como a voz e a ausência de alguém pode ser mortificante e mortificar mesmo o outro. Embora também para Freud e para Lacan, cada pessoa, cada sujeito vai ter um vínculo. Então não é só o que os pais da gente dizem para a gente que vai nos colocar no mundo e nos fazer sujeito. Tem algo de cada um, pessoal, íntimo, individual, que vai se enlaçar com aquela fala mortificante ou com aquela fala que traz um fluxo e geração de vida. Então, dá para perceber se é que existiu o transtorno de fato, que era alguém que, de alguma forma, embora não estivesse vinculado com a primeira mãe e a primeira cuidadora, ele conseguiu se constituir em cima das falas de desejo das outras mães que cuidaram dele, de que quiseram ele e deram continuidade para que ele seguisse na sua vida e não ficasse tão desprovido que, na alguma mudança de corpo, tenha se encerrado sua vida, né? É até uma questão, como será que ele iria morrer no corpo de quem? Como é que sairia essa vida, já que ele estaria habitando a cada dia um corpo diferente? Quer comentar, Jacó? Não, está muito bom. Meu posto aqui está maravilhoso. A outra questão foi que a Thalita não entendeu o que eu falei dos rostos e como o pai se realizava
nos rostos que ele pintava e em a filha ver vários rostos, né? Que não entendeu muito isso. Também é um pouco do que eu falei antes, nós somos constituídos pelo desejo do outro. E em nós, em nosso consciente, nosso pré-consciente, em nosso inconsciente, habitam vários outros. O outro da nossa mãe, da nossa primeira cuidadora, do nosso pai, depois da escola, da família que nós fazemos parte. Então, existem diversas marcas em nós que vão nos marcando e definindo como pessoas, como identidade, e que a gente vai se constituindo nesses outros que nos habitam, em várias falas, em várias crenças. Essa pessoa vai ser brilhante, ou quem vai ser essa pessoa não vai ser nada, porque olha o pai quem é, olha a mãe quem é, ou o que será que essa pessoa vai ser? Ela é tão alegre hoje, mas quando eu olho para ela me dá uma tristeza. Então são várias marcas de vários outros que vão habitando a nossa vida, vão habitando nossa vida e aparelho psíquico. E quando chega na fase adulta, inclusive, muitas das questões e transtornos que podemos ter são muito vinculados a todos esses outros que habitam a nossa vida. E aí ficamos assim, mas será que eu gosto disso? Será que eu quis isso? Como no filme, será que eu quis ser corretor? Será que eu queria ter uma família? Eu não queria ser um artista, sair pintando pessoas e viajando o mundo, saindo cada dia com uma pessoa diferente? E a partir dessa marca e dessa voz desse pintor frustrado, se é que é possível, fazendo uma análise selvagem, a partir desse pintor frustrado, começou a aparecer uma filha que não sabia qual era o papel do pai, mas que via os rostos de todos os outros que o pai tinha pintado em sua oficina, embora para ela fosse até temerário. E a gente pode até, me dei conta agora, a oficina, né? Ou ateliê, lugar de construção, de mudança, muitas coisas. Quem lembra das cenas da oficina, muitas caixas, muitos papéis dobrados, enrolados, muitos tubos como de projetos guardados. Acabou de me ocorrer a imagem. Lembra, Jacó? Uhum. Quantos projetos na vida temos guardados e quantos pais conseguem se realizar na vida dos filhos. E, de repente, o pai dessa família foi alguém que teve um pai, no caso, um avô, que disse, ele vai ser um grande corretor, vai ter uma família linda, vai morar num sobrado lindo e vai ser muito feliz. E aí a gente pega os nossos projetos, pega os nossos planos e guarda na gaveta, nos armários do inconsciente, e deixa tudo lá guardadinho. Até que um dia vem algo, um evento muito grande que a gente não consegue lidar, e a gente deixa à mostra todos esses desejos, e aí parte para a realização ou não. E o pai, de certa forma, ficou um pouco destituído ainda desse lugar de realização de desejo, porque ele ficava fechado na oficina, produzindo, mas as pessoas não tinham tanto acesso à produção dele. Então, era um desejo que ele não assumia, era um desejo guardado para ele. E aí a gente consegue perceber também como quando a gente exclui algo, quando a gente está fazendo algo que não é do nosso desejo, está apenas tapando o buraco ou cumprindo a função para que não se perceba uma falta ali, a gente acaba assumindo pesos e pegando projetos que não são nossos. Por isso que às vezes é tão difícil levar um trabalho ou conseguir realizar algumas coisas, porque não são nossos projetos, e sim de outras pessoas. Outra situação foi que não entendeu quando eu disse que a Camila disse que não entendeu quando eu falei que a filha estava julgando o lugar do pai e que ele estaria equivocado. Tem algo na constelação familiar, das leis que eu falei logo no início, tem a ordem ou a hierarquia, e cada um tem o direito de pertencimento e pertence no lugar que veio, na ordem que veio. Então, os pais têm mais experiência e vieram antes dos filhos.
e aí depois dão lugar a um novo sistema familiar e tem os filhos. E aí a filha vem querer achar que o pai está errado, que o pai deveria fazer aquilo. Na verdade, no começo do filme, ela fala ali de querer entender, que não consegue lidar com aquilo, que como seria bom perguntar por que ele fez tanta bobagem, por que ele fez aquilo no dia da demissão. E aí é algo de um questionamento. E depois, em relação à mãe, quando a irmã mais velha de Rihanna, acho que é esse, alguém colocou o nome aqui, de Rihanna, a irmã mais velha dela diz: ah, você não percebeu? A mamãe trai o papai sempre. Então, são duas coisas aqui. Tanto o julgamento, e elas estão ali julgando se isso é certo e se é errado, e também... qual foi a outra pontuação? Porque a segunda acabou de me ocorrer, não está anotada. Então, a primeira situação é de que elas estão julgando e condenando a mãe, supondo que elas fariam melhor se fizessem de forma diferente. Então, todas as duas filhas estavam julgando e condenando mesmo o lugar do pai, o papel do pai. Com isso, existe uma transgressão da ordem. Elas têm a suposição de saber, de que sabem mais do que os pais e que poderiam fazer diferente. Quando, na verdade, não interessa ali se estava certo ou se estava errado. O que interessa é que os adultos têm condições de realizar o papel deles e de arcar com as consequências. E cada vez que um filho tenta transgredir essa ordem, dando conselhos e achando que pode ser o salvador da situação, dando ordem ou solução de vida para os pais, isso pode ficar disfuncional. Não é à toa que ela também achava, a Rihanna, que todo dia estava com uma pessoa diferente e que acreditava que isso era real. Se isso não foi uma distorção dela, já como um sintoma de estarem aí várias situações muito embaralhadas, tanto a questão da ordem e hierarquia, como a questão da ordem e da hierarquia e da sua posição mesmo como filha, querer subverter a ordem, querer saber mais do que o pai, do que a mãe, está fora do seu papel de irmã mais nova, acordando a irmã mais velha, e por aí vai, o embolado de situações que estava tão delicadamente, tão sensivelmente delineado, porque nada foi tão marcado, né? Eu que estou trazendo aqui a marcação. Então, se um filho sai do seu lugar para querer dar regra para o pai, dar ordem para o pai, isso fica disfuncional. E aí tem até um projeto para outro dia de estudo, é quando os filhos estão a cuidar dos pais doentes, né? Entra mais ou menos nesse lugar. Porque o que acontece? Você entra dando uma solução para a vida do pai e da mãe, como no caso também da filha, da Rihanna, quando foi aconselhar a mãe, dizer que ela que estava a perceber que a mãe e o pai estavam tentando se reencontrar, encontrar um lugar, mas que se a mãe não investisse realmente nisso, era possível que cada dia ficasse mais distanciada e a família pudesse se dissolver. E a mãe, né, dá olha assim de jeito. Quando na próxima cena, aparece a família reunida, como que cada um no seu lugar, aparece inclusive a mãe cozinhando, o pai, né, numa posição assim mais de mando, e as filhas ali como filhas apenas recebendo. Então, cada um ficou caricaturalmente no seu lugar. E aí, o que é que poderia ter acontecido que a gente não vê no fim da história? Embora, depois disso, depois da cena da conversa dela com o pai, tudo começou a ir para o seu lugar. O que pode acontecer é que a filha, achando que sua solução e sua sugestão foi salvadora, ela pode começar a entrar no lugar de salvadora. E sim, o conselho foi ótimo, a conversa com a mãe foi muito boa, a mãe nem sequer respondeu ali, só deu quase de ombros com ela, e aí, a partir disso, as coisas começaram a ir para o lugar. E aí a filha pode achar, nossa, eu sei mais do que a mamãe, ou eu estou dando conselho para a mamãe. Então, eu sou
tanto quanto ela, sou do mesmo tamanho que ela. E aí poderia, a partir daí, ter uma nova situação disfuncional. Mas o filme parou por aí. E aí a gente pode pensar na nossa vida, né? Quando a gente quer dar conselho para o pai, conselho para a mãe, e simplesmente perceber que eles são assim, e é inclusive porque eles são assim que nós podemos nascer. Porque se eles fossem um tantinho assim, mais perfeito, talvez o nosso pai não tivesse encontrado a nossa mãe nos detalhes dela e vice-versa, e nós não estivéssemos aqui. Então, os pais, por pior que seja, eu sempre gosto de frisar isso, tem muitas histórias muito difíceis e muito dolorosas, e eu tenho respeito por todas elas, não se trata disso. Mas se trata de saber que foi assim que foi possível a uma geração de vida e uma potência de vida como você e como eu, como nós que estamos aqui a ouvir. Teve uma pessoa aqui, o Alexandre Araújo, que ele colocou a opinião dele assim: assisti o filme e a grande impressão que ficou foi a reflexão, capacidade de se amar o mesmo espírito, independente do corpo em que ele esteja. Quer comentar? O comentário dele é tudo, né? E amar o mesmo espírito ou não, porque antes ele não tinha marcas de quem ele era, então, para quem estava a assistir sem estar muito avisado de que era o mesmo espírito em vários corpos, a gente ficou um pouco impactado com as caricaturas do corpo, da imagem que chegam para a gente, né? Para mim foi muito, muito forte a imagem do rapaz gordinho, meio cara de havaiano, que estava na lanchonete e ele não conseguiu nem se levantar. E aí ela diz assim: nossa, você é grande, eu não vou sair com você daqui. Ontem você era fraquinho, do meu tamanho, como é que eu vou sair com um cara grandão? Então, sim, ela não sabia ainda que era o mesmo espírito ou a mesma pessoa, e rejeitou um pouco a imagem, né? E como a gente é capaz de rejeitar os outros pela imagem, isso faz parte, isso fez muito sentido quando ainda éramos homens das cavernas e precisávamos decodificar cada detalhe desse outro estranho que nos chega, se ele está com uma pedra ali, se ele e o bando dele vão fazer mal para a gente, mas hoje, o que é que um corte de cabeça raspada, ou um rastafari, ou sem a sobrancelha, ou cabelo verde, como isso afeta a nossa vida? Para mim, não afeta em nada. É a imagem dele, ele está trazendo uma estética diferenciada para o mundo, e ele se relaciona se relaciona de maneira diferente, né? Você quase sem cabelo, né, Jacó? Então, algumas pessoas podem dizer: nossa, como é que existe alguém sem cabelo? Ou por que que uma mulher pinta o cabelo e por que não pinta o cabelo? Porque assume os brancos ou porque não assume? Então, são várias questões em relação à imagem. A imagem é importante, mas a imagem como ela é mesma, e não se ela vai trazer algo da identidade do outro, será que é capaz de trazer isso? O filme mostra um pouco que não, né? Que a imagem que ele incorporou em cada dia dependia mais, como eu falei, teve um rapaz gordinho que foi para o lado da janela e ele disse: nossa, como esse cara é sedentário, ele deveria fazer mais exercícios físicos, porque ele não conseguia correr. Então trouxe algo até ligado à própria saúde, mas não pela imagem em si, porque se for a mesma pessoa todos os dias, nós vamos gostar dela, mesmo que esteja em um corpo diferente. Mas é claro que dentro da linha dos filmes, né, das direções, quem ela iria gostar mesmo era aquele corpinho mais bonitinho, aquele rostinho mais engraçado. Quando chega com ele, aí ela diz: era tão bom que você continuasse para sempre. Né? E ela veio modelando essa imagem desde o início do filme, quando foi perguntada por que ela estava com o namorado dela, e ela disse que, porque ele é alto, ele tem os ombros largos. Então, a partir disso, começou a ela fazer um ideal
de outro, que era o esperado, né? Como você falou. Foi o que ela desenhou para, no fim do filme, chegar até ele, né? Que é o Alexander, que foi aquela imagem de alto, magro, ombros largos, sensível e inteligente. O ideal de pessoa para qualquer um. E é engraçado no filme que quando a personagem que muda de corpo está incorporando o Alexander e está falando, nossa, é uma pessoa perfeita, é sensível, tem um rapaz que está sentado ao lado e diz assim, nossa, se você não quiser esse cara, eu quero, viu? E é bem engraçado assim, e para alguns foi mesmo impactante de ouvir isso. Então é algo de tão perfeito que ela desenhou e o ideal de outro, e foi com esse ideal de outro que ela se vinculou e ela quis ficar. Mais alguma situação, Jacó? Deixa eu ver se apareceu aqui mais alguma. Não, aqui... Ivanice está dando boa noite a todos. Alexandre colocou ali um coração verde, ou seja, um coração esperançoso. Ivanice dando boa noite a Fefe. E Fefe dizendo que não gosta de spoilers. Escrito assim de uma forma um pouco diferente. Não gosta de spoilers. Então, a principal mensagem do filme, como acho que o Alexandre Araújo colocou aí, né, de que é possível amar um espírito habitando diferentes corpos, indiferente de como esse corpo se projeta para a gente, mas como é possível gostar das pessoas. E, sim, algumas vão oferecer riscos pessoais, as crenças pessoais que temos, a como nos relacionamos com o mundo. E é verdade, algumas pessoas a gente não vai querer na nossa vida. E está tudo bem. Basta a gente conseguir identificar quem são essas pessoas. E não necessariamente porque é alto, magro, tem cabelo raspado, não tem cabelo raspado, porque se identifica ou não se identifica com o próprio corpo. Isso é uma questão secundária que diz muito respeito a ela. Na maioria das vezes não vai dizer respeito a como ela se relaciona com a gente, a não ser que ela nos afete, nos assinte de maneira pessoal, e isso raramente acontece. Então, a identidade de cada um, como cada um se identifica e se apresenta para o mundo, é algo tão pessoal, e como é que a gente quer ter direito ao desejo da vida do outro, né? A gente às vezes não tem nem consciência do nosso desejo, como é que a gente vai querer orientar o desejo alheio e como a pessoa se identifica. E a principal questão foi do porquê, do início ao fim do filme, como os porquês orientaram a vida de Rhiannon, estava falando Rihanna, mas é Rhiannon, como os porquês orientaram a vida dela, e ela foi construindo. Primeiro, ela estava muito passiva em relação ao próprio desejo, igual ao pai também estava, igual à irmã e igual à mãe. Estava cada um ali meio destituído do que queria realmente, até que as coisas começaram a entrar no lugar, cada um começou a voltar para o seu papel, para o seu lugar, fazer parte onde de direito, e se reconhecer no seu papel. E a partir daí, o desejo começou a fazer sentido. Eu namoro com ele porque eu nem sei, então vou acabar o namoro. E quero namorar com você porque você é assim, e não porque você é diferente. É com isso com que eu me identifico. E então os porquês que foi aí ao longo do filme, do início ao fim do filme, os porquês, e acaba com fazer marcas e deixar marcas na vida do outro, e acabou com isso, né? O filme, essa cena mesmo, de uma luz até uma chama, uma centelha num parque. Então, seja centelha, deixe marcas reconhecíveis e que de alguma maneira façam diferença produtiva aí na vida de alguém. É isso. E aí a gente caminhando aqui, 14 minutos, como eu falo muito, né? E a gente fala, Jacó perguntou no início de que se daria a despedida. Estamos aqui, né, hoje, começamos há algum tempo, na noite do lançamento do seu livro online, e você me convidou para fazer parte aqui do canal, e seria uma noite, as pessoas pediram e continuamos, mas aí
continuamos com esse assunto de constelação familiar, permeado por psicanálise, mas trazendo essa reflexão e esse posicionamento frente à vida, que não é uma teoria, é um corpo filosófico que nos mostra possibilidades de melhor nos relacionarmos com o outro, de melhor nos compreendermos na nossa posição dentro dessas 3 leis que regem os sistemas e os relacionamentos humanos. E fui ficando por aqui, dividindo o canal dele, com o público dele. A maioria dos que estão aqui nessa quarta-feira vieram por causa das lives com Jacó, ou porque são seguidores dele. E aí começaram a me ouvir também e gostaram desse lugar. E como muitas pessoas, Lucila, abre o seu canal, faz um canal seu e divulga seu material particular. Não dividido, não porque não possa se dividir, mas porque o dele está no outro assunto, no outro viés, e outras pessoas gostariam de ter acesso a material mais aprofundado ainda, mais específico no meu canal. E por causa disso, nós conversamos para fazer o desmembramento, né, do canal e não sair da partilha aqui do canal Jacó Melo com seu público, mas convidar você para fazer parte também, para seguir o meu Instagram, Lucila Melo, @LucilaMelo, com 2 Os, e o canal do YouTube não ficou pronto, porque o YouTube leva uns dias aí para autorizar, mas nós fizemos uma solicitação, já está sendo montado, com material mais exclusivo sobre constelação familiar mesmo, e os traços de psicanálise, e você vai poder, breve, a gente vai colocar informes aí nas redes sociais, para que você que deseja continuar com esse olhar além, com esse passo além, com essa visão diferenciada, que você possa seguir e acessar o material no meu canal e no meu Instagram também. E os ciclos, eles são muito importantes. Quem acompanhou aqui primeiro, segundo, terceiro dia, né, que eu nem conseguia beber a água, hoje estou aqui bebendo água, enfim, sem muitos tiques, sem mostrar aí tantas dificuldades em relação a esse lugar de fala para o outro. E foi um ciclo necessário e importante, e ele só se deu neste lugar, primeiro pelo convite de Jacó. Então estamos sempre, embora muitas vezes nós achamos que somos, né, autônomos e sozinhos, mas vivemos em sistemas, e o primeiro sistema aqui desse virtual foi Jacó me convidar e partilhar o espaço, e depois você dar esse grande sim e estar nos acompanhando esse tempo todo. Sem isso, teria sido impossível chegarmos até aqui. Você que está aí, você quis olhar diferente, você abriu espaço em você para saber algo diferenciado, algo que iria trazer você, não a saber mais, mas saber de um ponto diferente, né? Um ponto diferente mesmo, estar num lugar e olhar a partir de outro lugar. Então, deixa eu te interromper aqui. A nossa querida Yara está dizendo, ótimo, Lucila. Eu não sei se ótimo, porque você vai ficar sozinho, porque se livrou de mim ou porque no seu canal. Desculpa aí, brincadeirinha, Yara. Mas Yara, querida, obrigada. A Dioliane está dizendo assim, legal, estou terminando aulas de constelação, vai ser uma honra acompanhar. Olha, já que começou. Bom, Dioliane. Fefe está dizendo, papai e mami, vocês desse porque é despedida. Deve ser você disse porque é despedida. Catarina Paz, parabéns, Lucila, estamos juntos no novo canal. Olha aí, tá vendo? Ivonice Ribeiro, lindo este local, muitas flores ao fundo. Ana Lúcia, obrigado por tudo. Rosana Dória, vai ser muito bom você ter seu próprio canal, muito legal, tá vendo? Então já apareceram aí os primeiros que se oficializaram como seguidores. Obrigada pelo apoio. Eu também, eu estou lá, inclusive eu já me inscrevi até no YouTube, já estou inscrito. E tem mais, bom. Olha, lá esqueci um pequeno detalhe. Eu não vou estar aqui na frente da câmera, eu vou estar por trás. Vocês não vão me ver.
a gente vai estar só não junto na câmera, mas eu estarei cuidando dos equipamentos para dar menos problemas ainda, aí sem ter que estar olho para baixo, olho para cima, olhar para baixo, olhar para cima, não vou ficar só olhando para ela, olha que coisa maravilhosa, olhando para ela e os teclados, né? Então, estarei aqui do mesmo jeito, só numa outra função. É quase terapia ao vivo, né, Jacó? Você está afirmando isso aí para compreender bem esse lugar e se despedir dele, né? Mas a gente está aqui junto. Pois é. E está tudo certo. Então. É mais um ciclo que se fecha. E os ciclos são muito importantes na nossa vida. A vida é feita de ciclos. Falamos aqui sobre as repetições e sobre o que estamos repetindo, estamos sem pensar muito sobre isso. E aí aqui fechamos um ciclo no canal, apenas de eu e você, mas você comigo realmente, partilhando esse momento, dando apoio. E sim, conto com isso, porque somos seres sociais, vivemos no laço, vivemos na sociedade, vivemos aqui em conjunto, né? E aprendemos também com a visão do outro, com o posicionamento do outro e com o outro se posicionando no lugar dele. Quando queremos destituir esse lugar do outro, aí transgredimos. E é por isso que deu certo aqui. Eu não quis ocupar o seu lugar, nem você o meu. Tanto é que você ocupou bem, partilhou suas histórias, dividiu os comentários, sem querer ocupar meu espaço. E você disse desde o começo, vamos lá, você vai falar sobre isso, e foi o que fizemos até aqui. E toda vez que a gente quer ocupar o espaço do outro, a gente acaba transgredindo as leis das relações e as leis dos sistemas. O melhor que a gente pode fazer é ocupar o nosso lugar com consciência. Com consciência tudo fica mais leve. Com ajuda mútua e respeito mútuo, muito bom. Olha, é muito tranquilo, vocês não imaginam como é bom. Se fosse assim isso, uma despedida assim, agora o canal é só meu, você vai cuidar de outras coisas, eu iria ficar meio tristinho. Mas não, eu vou estar aqui, ó, do mesmo jeito. Yara está perguntando se o material exposto ainda vai ficar neste canal. Sim, no meu canal, no Jacó Melo, tanto no YouTube, como no Facebook, como no Instagram, tudo que está publicado vai continuar publicado. Só que também vai fazer parte do acervo do canal de Lucila. Tanto, não sei no Instagram, mas pelo menos no YouTube vai estar tudo lá disponível no canal da Lucila também, ok? Então, não se preocupem que vocês não perderão, além das muitas coisas novas que ela já começou a preparar para colocar lá, tá bom? Catiúcia está dizendo que também vai ficar com você, foi maravilhoso. Rosa Barros, pronto, já estou seguindo no Instagram. Olha, já tem gente lá lhe acompanhando. Fefe, eu já sei a despedida, mas o pessoal quer saber por que a despedida. Despedida do canal Jacó Melo, Fernanda. Só isso. Não vamos dividir aqui, porque os assuntos são bem distintos, bem diferentes. Pois é. E na próxima semana não vai estar esse programa não vai estar mais no meu canal, mas vai estar no canal YouTube da Lu. Se por acaso o YouTube não liberar até a próxima quarta-feira, aí na próxima quarta ainda será no meu, mas já ficou pronto que já está tudo para ir lá para o canal da Lucila no YouTube, ok? Mas a gente divulga aqui neste canal Jacó Melo. Nosso amigo André Savaia está batendo palmas aí, está torcendo. Ana Lúcia também agradecendo e orando. Marcelo Reis, meus parabéns pela conquista do seu canal. Aparecida Batista Guimarães, obrigado, Lucila. Dioliane, casal nota 1000, ficamos felizes com isso. Denise Barbosa, grande amigo, gostei muito. Que beleza, Denise. Anelma Carneiro, alce seu voo, parabéns. E, no mínimo, o Fernando também está lá concordando, né? Sim, obrigada, Nelma. A Rosário, parabéns, Lucila, você melhorou e muito a cada live. Claro que vou segui-la no novo canal. Obrigada, Rosário. Maria Fátima Gonçalves, kkk, gostei do tema. Bela maneira de uma despedida. Rita de Cássia, perfeito, vai ficar muito bom. Estrela brilhando em vários pontos. Jerônimo Lima, tô dentro. Beleza, Jerônimo?
André Savaia, de novo, parabéns, vocês são nota 1000. Estaremos lá. Fefe deu mais uma notinha aqui. Mamãe, senhora tem que fazer um canal no YouTube. Já está feito, Fernanda. Próxima semana já vai estar. Alexandre Araújo, pensei que a despedida era uma viagem de férias do casal. Nada de férias, é trabalho, trabalho com amor. As férias aqui é trabalhar com amor. E estamos na pandemia, né? Então, estamos em casa de quarentena, realmente, atendendo online apenas por causa da Covid. Denise Barbosa, parabéns, grande abraço. Outro abraço grande também. Marcilene Soares, Portugal. Você conhece essa moça? Sim. Parabéns, casal, lindos. Tá bom. Pronto, essas foram as pessoas que se manifestaram até agora. Eu, da minha parte, agradeço muito. E eu tenho uma novidade aqui que talvez vai ser uma surpresa para a Lu também. Vai ser uma novidade para vocês. Quarta-feira, não é que vocês vão me perder, como eu já disse, eu vou estar por trás das câmeras. Mas o meu canal, o canal Jacó Melo, ele vai perder, né? Porque como as lives vão ser transmitidas agora pelo canal da Lucila, aí eu vou ficar com uma vaga. Aí o que foi que eu inventei, inspirado por esse meu amigo irrequieto chamado André Savaia, ele me cutucou assim, dizendo: você não pode perder mais uma aula, mais uma oportunidade junto a tanta gente que gosta de você. Aí eu disse, então tá bom. Só que eu não vou poder me comprometer com um horário ao vivo. Ele disse, então vamos pensar, você vai fazer programas, grava, e aí a gente programa um dia de colocar no ar. Então isso está ainda em stand-by, estamos estudando, estruturando, eventualmente será ao vivo, eventualmente será gravado, mas nem está definido nem dia, nem horário, nem como. Mas se eu for fazer, tenha certeza, vai valer a pena. Diga, Lu. Sim, vai valer a pena, sim, com certeza. Mais material aí sobre o seu assunto específico. Pois magnetismo, espiritismo e tudo mais. Ok, e para terminar aqui, Marcilene confirma, claro que vou seguir Lu. Então, você já tem aqui, olha, só esse pessoal todo aqui que já confirmou hoje, ela já tem seguidores aí. Gratidão. Que coisa boa, é uma né? honra. Muito bem, e agora para a despedida, né? Chegamos ao final. Se ela quiser ainda dizer alguma coisa, ela diz, mas aí ela vai emendar a carona e já vai fazer o encerramento, fazendo a nossa vibração, a nossa oração, como ela achar mais conveniente de despedida. Eu deixo um beijo, um abraço aqui para todo mundo, beijo e abraço sem Covid, portanto pode ser bem apertado, tá bom? Fiquem bem, continuem nos acompanhando, principalmente acompanhemos a Lu, divulguemos. Ela é muito boa nisso que ela faz. Ela é muito boa. Eu sou suspeito, mas não sou tão suspeito porque eu vivo e convivo. Quando a gente só assiste, como eventualmente algumas pessoas veem esporadicamente, mas eu conheço a criatura, eu conheço a alma, eu sinto essa doçura real, essa vida que ela traz, a dedicação com que ela se empenha para trazer isso para a gente. Então, é em nome disso que eu peço, vamos ajudá-la nessa divulgação desse espaço dela, que é um espaço mais do que felizmente conquistado. Parabéns, meu amor, parabéns, Lu. Sucesso total para você. Obrigada, a partir de agora, é tudo contigo. Obrigada. E a finalização é um espaço de gratidão, que se você está aí, respira fundo, sente o corpo, recosta na cadeira, se fizer sentido. Tem consciência do corpo. E agora o que me chega é um espaço de gratidão, imensa gratidão. Foi um tema que chegou ao longo do dia de trabalho, gratidão. E é o que me chega agora, que reverbera em cada fibra do meu corpo. E tenta encontrar dentro de você algum momento ou algo que seja possível agradecer, um espaço de gratidão. Se conecta a esse espaço, sente essa vibração pulsando no seu corpo, respira tranquilamente e deixa gratidão tomar conta. Essa imagem, esse espaço de gratidão reverberar em você também.
Sente e se apropria. O corpo se habitua com as sensações e ao longo dos dias é possível inclusive acessar essa memória de gratidão. E é assim que encerramos. Gratidão por tudo, pela presença, pela companhia, pela partilha, por estarmos aqui neste encontro às quartas. Gratidão. Grande abraço. Muito obrigado por tudo. Até quarta.